Estamos recebendo alguns equipamentos novos para gravação. Mal sabemos a cada noite onde estaremos. Essa é só, acho que mais ou menos a terceira mudança nas últimas 4 noites. Assim, acho que teremos outra mudança amanhã à noite. Então, é o que complica tanto ficar mudando de lugar em lugar. Então, mal é como um lugar novo a cada noite e torna tudo muito difícil. Espero que um dia, quando voltar a Oakland, talvez possamos conseguir algo como o auditório aqui por uma semana ou 2, quando poderíamos ter um verdadeiro reavivamento e um verdadeiro encontro, não acham? Também acho que poderíamos. É que nossa agenda tem sido tão irregular. Bem, eu diria isto. Estamos só 1 ou 2 noites aqui, e então, a 160 quilômetros daqui, bem na hora em que conseguimos que as pessoas se aquietassem a ponto de poderem começar a ver o mover sobrenatural de Deus. Daí, o encontro é interrompido, vai para outro lugar a mais de 300, 500 ou 600 quilômetros e começa de novo. E justo quando as pessoas estão entrando no estágio de reavivamento, em que podem ser curadas e muitas coisas podem ser feitas. Assim, acho que depois de voltar agora do Canadá, bem, antes de irmos ao México ou a qualquer lugar, acho que teremos os locais de reavivamento e ficaremos 1 mês em cada lugar ou algo assim, para podermos preparar de verdade as pessoas, quando puderem ficar tempo suficiente até algumas das pessoas que recebem oração começarem a chegar e relatos chegar de que estão melhorando assim e dando testemunhos. Como em minha própria cidade, em Jeffersonville, Indiana, não tem nada lá, mas assim que chegamos à cidade, centenas de pessoas vêm de todos os lugares, porque elas estão... Você está fixo em um lugar, não está se mudando deste jeito. Então, amigos, faz uns 6 meses que não paro, dia e noite quase. Hoje tive um dia maravilhoso a sós com Deus. Ninguém estava lá, só o Senhor e eu. E fico mais sossegado quando fico sozinho. Agora tenho mais 5 reuniões antes de descansar. Mais 5 reuniões. E então, no mês de maio, devo tirar um mês inteiro e ir para as Montanhas Rochosas, onde... Que coisa, sozinho lá, quando você parece ficar... Gosto de estar a sós com Deus, é como me encontro com Ele de forma tão preciosa para mim. E então, voltando, começo no Canadá. Agora, não temos muito tempo. A que horas tem de fechar o auditório? 11 horas? 11 horas. Acho que disseram que é quando fecham o auditório. Assim, gostaria de falar com vocês esta noite, só tomar um pouco de tempo e ensinar a palavra da fé, e para que saibam como se aproximar de Deus. Há muitos desses grandes assuntos profundos sobre os quais as pessoas afirmam saber muito, mas quando chega a hora de mostrar, elas sabem muito pouco. Agora isso é verdade, e vamos descobrir algumas dessas coisas esta noite. E, a propósito, depois de amanhã à noite, no outro auditório, vou fazer um resumo da história da minha vida. Isto é, se gostariam de ouvi-la. Gostariam de ouvi-la? Vejamos suas mãos. Isso é ótimo. Já anunciaram onde é o auditório? Ideia sensata, pois quero que vocês sejam curados. É para isso que estou aqui. É um grande sacrifício eu estar aqui, amigos. Tenho um lar, uma família, e sou novo, sou apenas um bebê na obra. Só faz alguns meses que o dom de cura veio a mim. Não sou dono da minha casa, só moro em 2 cômodos numa casinha em forma de L. Minha mulher traz água da distância por quase meio quarteirão, depois a leva para fora de casa. Ofereceram-me casas maravilhosas em várias cidades, onde me disseram, vou construir uma casa para o irmão no valor de $5.000, dá-la ao irmão. Mas, amigos, para mim não se trata de dinheiro. Queria nunca ter de pensar nisso, e é por isso que muitos de vocês enviam, me oferecem suas doações, eu não fico com elas, porque não se trata da sua finança.
Eu quero a sua confiança. Eu estou aqui para a sua cura. E como eu estava dizendo sobre a casinha, a esposa e os 2 filhos, eu adoraria estar com eles esta noite. Mais ou menos agora, são 11 horas, aquela fiel pequenina está de joelhos, orando por mim agora. Ela sabe que está na hora de começar o culto. Adorável mãe, ela está orando por mim. Meu filhinho, cuja mãe morreu quando ele tinha 2 aninhos, está orando por mim. E, de alguma forma, quando subo ao púlpito, sinto que as orações dele serão respondidas e sei que ele está perto. Vocês não sabem como eu gostaria de vê-los esta noite. Quando os deixei indo para o avião, vindo, meses atrás, estavam me segurando pelo casaco e chorando. O médico da minha igreja me disse que eu tinha só mais 1 ano de vida. Disse que, no ritmo que eu estava, eu cairia no púlpito uma noite de infarto. E o garotinho tem medo disso. Então, ele estava chorando, dizendo, papai, não vá. Mas há algo que me chama aos doentes e sofredores. E amigos, só consigo ajudá-los se crerem em mim. É só assim que eu consigo fazer qualquer coisa por vocês. E eu adoraria estar lá esta noite. Vocês não sabem como eu gostaria. Muitos de vocês sabem o que é estar longe de casa, não é? Mas é só uma casinha simples, mas não é preciso uma casa grande para formar um lar. É o caráter no interior que forma um lar. E estou grato por ter um lar. Assim, Deus os abençoe e orem por mim. Eu lhes contarei mais sobre isso depois de amanhã à noite. E agora, esta noite, amigos, por favor, mantenham os pequeninos o mais pacientes que puderem e vocês igualmente, e me deem toda a sua atenção por um tempinho. E tentarei lhes explicar da melhor forma que sei o motivo de eu estar aqui esta noite e como devem se aproximar de Deus para receber sua cura. Já sofri muito e sei o que é estar doente, e eu quero ajudá-los, e consigo se somente crerem. Gostaria de aproveitar esta oportunidade agora. Tenho tantas coisas em mente e estou cansado e fatigado, mas quero agradecer ao ministro. Esqueci o nome dele, quem nos permitiu usar este auditório esta noite. Acho que abriu mão do seu culto, o reverendo Jack Walker. Se ele está na audiência, irmão Walker, que Deus o abençoe, meu irmão. O irmão e seu o fazem. Pai, estamos tão agradecidos por esta outra oportunidade, esta noite, de estar diante do teu amável povo para lhes falar sobre o dia e a hora em que vivemos. Pouco antes da vinda do teu Filho amado para levar uma igreja, um povo chamado a sair, que está lavado pelo sangue, que nasceu pela segunda vez e está pronto para ir ao encontro de um Deus santo. Uma ponte estendida para eles pelo sangue do Santo Cristo de Deus. Abençoa-nos em conjunto esta noite, enquanto esperamos por tua divina presença, e que o anjo que enviaste ao cômodo aquela noite para falar com teu servo, e o motivo de eu estar aqui esta noite, que ele fique no púlpito, ao lado do teu humilde servo esta noite, e confirme cada palavra que for dita, e que grandes sinais e prodígios acompanhem. Abençoa o ministro, Pai, o irmão Walker, que nos cedeu o auditório esta noite, ele e os seus, que sejam abençoados. Torna-o bem-sucedido em teu ministério, um ramo frutífero, e que tenha muitos troféus para colocar aos teus pés naquele grande dia. Abençoa o ministro que patrocinou este programa aqui nesta cidade, o irmão Morse, todos os outros ministros, os cooperadores, ó Deus, que suas igrejas sejam chamas de fogo, testemunhos para a glória de Deus nestes últimos dias maus, em cujas sombras vivemos pouco antes da vinda do justo. Oh, fala esta noite, Pai, de forma grandiosa ao povo, e que haja fé, e que o Espírito Santo toque com suas asas este auditório esta noite, e que a virtude venha de tal forma que muitas grandes curas milagrosas sejam feitas, para que sua fama se espalhe por todas as regiões, acima e abaixo, nesta costa ocidental deste hemisfério.
pois pedimos em seu nome e para a sua glória. Amém. Agora, amigos, como eu disse, nós mudamos muitas vezes. Acho que muitos de vocês aqui nem ouviram como o dom da cura divina veio, mas a única coisa que quero que façam esta noite é que creiam em mim. Se crerem, vocês verão a glória de Deus, tenho certeza. O êxito não foi como eu esperava que fosse nas últimas noites, embora aleijados, aflitos, surdos, mudos, coxos, mas está muito lento ao que parece desde que chegamos à costa oeste. O irmão Charles Fuller falava comigo quando estávamos em Long Beach e me contou, disse, irmão Branham, disse, o motivo, disse, esta costa oeste aqui tem de tudo com o nome de cura divina. Disse, eles têm adoradores da chama azul, adoração do Pai Divino e tudo mais. Tudo sob o nome de cura divina. Disse, é tamanha pedra de tropeço. Bem, isso pode ser, amigos, não sei, mas não anula o poder de Deus para curar. E o curador divino. E agora, ninguém pode fazer um milagre em seu nome que possa falar levianamente dele. Foi o que ele disse. Assim, se alguém está curando as pessoas, sou grato por isso. Mas creio mesmo, de todo o coração, que ao entrarmos no assunto esta noite, que vocês, talvez, se Deus nos ajudar, que vocês entenderão a visão e verão qual é, de fato, o dia e a hora em que vivemos. E então verão e crerão. Que Deus nos ajude enquanto leio algumas das Escrituras agora. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, começaremos e leremos os 3 primeiros versículos. Ouçam com atenção, pois minhas palavras são apenas as palavras de um mortal. Falharão, mas a palavra de Deus nunca falhará. É sempre verdade. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou um testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda falava. O sistema de som está um pouco alto, então... Muito bem. Agora, acho que assim pode estar um pouco melhor. Causa um tipo de eco de... Muito bem. Agora, gostaria de tirar o meu texto do capítulo 3, ou melhor, do versículo 3 e do último, uma das últimas fases, Deus dando testemunho dos seus dons. E agora, quanto ao meu tema, encontra-se no capítulo 1, quero dizer, no versículo 1, perdoe-me, no versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Este dia em que vivemos é um dia de paz instável e descanso instável em toda parte. As pessoas estão correndo de um lado para outro, falando o que querem. Quase todos conseguem ter um seguidor. Não importa o que ensinem ou pensem, alguém os ouvirá. E é um dia do qual os profetas falaram. As pessoas, quando estão com fome, comem de qualquer lugar. Se crianças e pessoas estiverem morrendo de fome, comerão de uma lata de lixo que uma vez comiam de uma boa mesa. Mas se estiverem com fome, comerão em algum lugar. Acho que os verdadeiros ministros do Evangelho devem estar atuantes, deveriam estar dando às pessoas as coisas certas, alimento a seu tempo. Agora, este meu tema de como lhes testifiquei que não sou pregador, eu apenas tenho um dom de cura divina, o qual, digo humildemente, vem de Deus. Não tive nada a ver com a vinda disso. Fui pré-ordenado por Deus anos e anos atrás. Não tive nada a ver. É o ponto central das Escrituras. Fé.
É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Este mundo foi feito pela fé, as coisas foram criadas pela fé. Deus apenas viu aquela gota de orvalho pairando lá no ar, seja como queiram chamá-la, e só falou e disse, haja luz, e houve luz. E então ele fez aparecer o solo e o secou e tal. Tudo isso foi feito por um ato de fé, por Deus. O mundo inteiro foi feito pela fé. Vocês estão aqui esta noite pela fé. Muitos de vocês disseram ao seu patrão que voltariam amanhã para trabalhar. Como sabe que voltará? Você disse à sua esposa, estarei em casa depois do culto. Como sabe que estará? Você disse a uma pessoa, talvez, para vir um táxi, para buscá-lo às 11 horas. Como sabe que você estará aqui? Você pode estar na eternidade antes das 11 horas esta noite, está vendo? Mas é tudo pela fé. Tudo é pela fé. Agora, tantas pessoas falam deste assunto, fé, e sabem tão pouco dele. Agora, escutem, amigos, eu amo vocês e quero que vejam isto. Há tantas pessoas que falam de fé que não conhecem nenhum princípio da fé. Agora vocês estão juntos e talvez nunca mais nos encontremos deste lado da eternidade. Mas se tivesse um lugar onde pudéssemos estar juntos e eu pudesse levar o assunto gradualmente a ponto que pudessem ver mais claramente do que agora, pois muitos de vocês vão achar. Pode ser que muitos tenham a impressão errada de mim esta noite quando estou fazendo o melhor que posso para lhes trazer isso e vocês achem que é exaltação própria, mas não é, meus amáveis amigos. É para seu benefício, se eu conseguir fazê-los ver o que Deus fez por vocês. Agora, muitas pessoas passam pela fila e dizem, tenho fé para ser curado. E, amigos, quando passam, sei que não tem fé suficiente para curar nenhuma dor de dente. Isso mesmo. E alguns passando com câncer e dizem, tenho fé para ser curado e não têm fé. Minha lição da Escritura esta noite disse, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Vejam, é uma substância, é algo direto, algo que vocês de fato têm, não algo que imaginam, algo que acham que têm, mas é uma atitude direta e positiva que vocês têm. Estão vendo o que quero dizer? Agora, aqui não faz muito, vou lhes contar uma pequena história de alguém que veio, para que vejam o que é fé. A fé é um dom em si. Talvez vocês tenham uma porção dela, mas há um dom de fé. Assim como alguns ungem os doentes a orarem por eles e tem resultado. Isso não é um dom de cura, é uma porção de fé. Não é um dom direto de cura, pois só há um dom direto de cura, só há um dom direto de fé, só há um dom direto de milagres e tal, que havia na Escritura. Os apóstolos tinham, e muitos, eles fizeram obras poderosas de Filipe, e todos eles, havia só um dom de cura. Como quando vamos embora de uma cidade, como que muitas pessoas dizem, notei que em alguns lugares, depois que partir de alguns, talvez 15 ou 20, digam, o Senhor me deu o dom de cura. Bem, Deus os abençoe. Alguns dizem, irmão Branham, poderia impor as mãos em mim para eu receber o dom de cura? Gostaria de poder. Eu pediria que cada um de vocês passasse por esta fila aqui esta noite e diria que não restaria um doente em Oakland dentro de algumas semanas. Isso mesmo. Mas não é meu para dar. É o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Tomemos essa parte da Escritura. O firme fundamento das coisas que se esperam. Há três coisas: esperança, caridade e fé, está certo? Agora, a esperança é um elemento, a fé é outro elemento e a caridade é outro elemento. Caridade é amor. Tenho visto muitas pessoas passarem, pessoas amáveis, cristãos de verdade, mas que não tinham fé suficiente para serem curadas, e um pecador passa e tem fé para ser curado. Entendem? É totalmente outro elemento. Não é se você bem serve a Deus. É um elemento que você mesmo possui. Agora, quero que vejam isto porque é para o seu benefício.
Aqui, semanas atrás, meses atrás, estive em casa por algumas noites e que coisa, havia umas 300 pessoas reunidas na casa e no quintal aquele dia. E por volta das 2 horas da madrugada, a esposa me pôs na cama. E enquanto eu estava deitado na cama, que coisa, minhas pernas estavam com cãibras e doendo. Eu estava deitado lá e ouvi um veículo chegar em frente e disse, oh, que coisa, está chegando alguém. E ela disse, bem, escute, eu vou até a porta. E enquanto ela estava a caminho da porta, adormeci. E pude ouvir alguém dizendo, bem, o bebê está doente há muito tempo. E o bebezinho estava chorando até nem parecer como se fosse humano. Vocês que estão lendo meu livreto, Uma Visão Celestial. Quantos na audiência o leram? Vejamos, Visão Celestial. Vejam, algo assim. O pequenino tinha umas 8, 10 semanas e não parava de chorar. E a mãe disse, bem, viajamos o dia todo e a noite toda para chegar aqui. Disse, vimos que o irmão Branham deveria estar em casa e trouxemos o bebê. Que coisa, o coitadinho. Eu não conseguia dormir e fui lá e orei pelo bebezinho. E me sentei e lá na cadeira, um momento, estava conversando com uma mãe. Eles vieram do norte de Ohio e enquanto estávamos sentados ali, amigos, o pequenino parou de chorar. Estava chorando dia e noite, vejam. Oh, isso vale mais para mim do que todo o dinheiro do mundo. E ali olhei e a mãe começou a chorar, grandes lágrimas pingando do pequeno cobertor. O velho pai sentado lá com um macacão, de certo gastou boa parte do salário para vir. Veio e me abraçou, disse, eu o amo, irmão Branham. Que coisa, alguns dos melhores corações que já bateram estão sob uma velha camisa azul. Isso mesmo. Não é como você se sente, é o que está dentro de você. Isso mesmo. E ali eu sabia que ele era sincero, não era hipocrisia. Ele dizia isso de coração, ele me amava. E olhei para o bebezinho e a mãe. Quando entrei no outro cômodo, ele estava sorrindo para nós. E amigos, isso vale todo o esforço, não é? Isso mesmo, vale tudo. E então disseram, minha esposa disse, bem, vou preparar um café para vocês ou algo, se quiserem. E disseram, bem, vamos esperar um pouco. E minha esposa disse, bem, agora, vou lhe dizer uma coisa, eu disse. Vou me reclinar aqui nesta cadeira e deixe a mãe e os demais irem para a cama e dormirem um pouco. E assim os colocamos na cama e eu estava sentado na cadeira para tentar descansar até o amanhecer. E nesse momento, outro carro chegou e um jovem veio até a porta e disse, irmão Branham? Eu disse, sim, eu estava tentando acordar. Ele disse, sei que está com muito sono. Eu disse, sim, senhor. Ele me disse, sou de Marengo, Indiana. Ele disse, minha irmãzinha está morrendo de apendicite e ela será operada esta manhã. Disse, o irmão pode ir vê-la? Bem, E em meu Calhambeque Ford, que está esperando por mim em Houston. Toda a lateral dele está amassada dos meus joelhos, onde eu bati o joelho assim, tentando ficar acordado enquanto ia orar pelos doentes. Eu saía de uma reunião, indo para outra, e saía para o campo com a mão para fora da porta do carro, dizendo, Deus os abençoe, dormindo acordado. Nunca me esquecerei de um dia vindo de Houston, eu ouvi um carro buzinando e percebi que eu estava do lado errado da estrada. Só que não conseguia ficar desperto, vejam. Eu tinha ficado lá 15 dias e noites orando pelos doentes e vendo coisas maravilhosas. Mas, que coisa, amigos, se minha vida for curta, talvez outra pessoa possa ficar por causa de eu partir. E esse homem disse, o jovem disse, minha irmãzinha, ele me disse que pertencia a uma igreja, não citarei o nome aqui, pois não é conveniente e não critico a religião de ninguém. E, de qualquer modo, essa igreja é minha arqui-inimiga. Eles afirmam que não existe isso de cura divina e tal. E eu estava em minha igreja, a Igreja Batista de Milltown, onde fui realizar um reavivamento. Muitos de vocês viram no livrinho chamado Jesus Cristo, o mesmo ontem e eternamente. Uma mocinha ali que pesava 21 quilos aos 27 anos, pesava 21 quilos.
cujo nome era Georgia Carter, com tuberculose, e ela pertencia a esta mesma igreja. E ela disse, as pessoas da vizinhança disseram, deixe, ela estava deitada de costas havia 9 anos e 6 meses, e disse, deixe-a ficar sã e creremos. Mas, meus amigos, ela é minha pianista na Igreja Batista de Milltown nesta noite. Mas eles creem? Não, mesmo alguém ressuscitando dentre os mortos, eles não creem. E a propósito, um homem que estava no necrotério, declarado morto por 3 médicos, quando entrei onde ele está dirigindo uma locomotiva da Pensilvânia esta noite, e mesmo assim eles não creem. É verdade, eles não querem crer. Chegou a hora em que os olhos das pessoas estão tão cegos com os cuidados do mundo e os outros cuidados a ponto de nem verem Deus. Ele está bem no meio deles muitas vezes e eles passam, como ocorria nos dias de Cristo, e falhavam em vê-lo. E agora esta senhora, ou melhor, este homem, ele disse, o irmão vai? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, talvez seja melhor eu levá-lo. Eu disse, não, vou tentar ficar acordado. E a esposa começou a chorar. Ela disse, agora, querido, você pegará no sono em algum lugar. Eu disse, não, ficarei bem, querida. E entrei no meu velho carro e comecei a dirigir. Eu disse, vou ficar de olho nele. Dirigindo, eu me beliscava e mordia meus dedos e pegava saliva, esfregava em meus olhos e tudo mais, tentando me manter acordado. Sei que parece muito anti-higiênico, mas eu estava fazendo de tudo para tentar chegar à criança. E dirigimos uns 13 quilômetros por uma velha estrada que subia até o distrito rural. E lá estava uma jovem de uns 17 ou 18 anos e estava deitada lá em uma condição terrível. Quando entrei no cômodo, ela estava muito nervosa e disse, o irmão é o irmão Branham? Ela disse, eu disse, a irmã crê? Ela disse, sim, creio, disse, eu creio, disse, não me importa o que minha igreja diga. Ela pertencia à mesma igreja a que esta Georgia Carter pertencia. Disse, não me importa o que minha igreja diga, eu creio. E assim ele, o homem, o pai veio ao meu encontro e apertou minha mão e ele me levou até a cama. Ele disse, Senhor, disse, ela vai ser operada esta manhã. E disse, receamos que ela não aguente a viagem. Disse, temos de levá-la até New Albany, Indiana. Isso ficava a uns 60 quilômetros do hospital mais próximo, dos quais uns 12 quilômetros eram pela zona rural. Só uma fileira de cercas descendo assim, por onde as carroças viajavam quase para chegarem aqui. E, bem, eu já assisti e ajudei em cirurgias eu sabia que aquela moça não conseguiria chegar ao hospital. Ela morreria antes de chegar lá. Pode haver médicos sentados presentes agora. Geralmente há médicos que vêm ouvir o culto. E seu lado tinha inchado e estava ficando vermelho. O apêndice estava dilatado e estava para supurar a qualquer momento. Agora, muitas vezes entrei com o Dr. Adair, o médico da nossa cidade, o que vai à minha igreja, e fazia a operação e fazia a incisão. E quando supurava na mesa e às vezes tirava os intestinos e borrifava e os lavava, e evitava que a peritonite se instalasse, e cortava em forma de V e colocava um tubo ali para drenar. Às vezes se recuperavam. Mas aquela mocinha não conseguiria, aquele apêndice se romperia e ela ainda teria 50 quilômetros ou mais a percorrer e morreria antes de chegar lá. Agora, amigos, a moça estava olhando para mim e disse, irmão Branham, acha que vou viver? E eu disse, creio que sim. Mas eu disse, agora você crê? Ela disse, sim, eu creio, claro, não me importa o que a minha igreja diga, eu creio. Georgia Carter ficou boa, disse, eu também ficarei boa. Estou com medo da operação. Vejam, assim, alguns dos vizinhos tinham se reunido. Agora vejam, é isto o que quero falar a vocês agora sobre isto. A moça achava que cria, assim como muitos de vocês que passarão por esta fila esta noite, vocês acham que creem, mas ela não cria. Agora, muitos de vocês têm problema feminino, e talvez seja apenas outra coisa talvez uma úlcera no estômago, e você tem de tirar você pode ter um pouco de tempo,
Mas aquela moça era uma emergência. Sua vida estava em jogo. Algo tinha de ser feito. Assim eu disse, irmã, não quero magoá-la, mas a irmã não crê. Agora, é como o irmão diz aqui, quando vocês estão de cabeça erguida, não importa onde estejam no recinto. Não digo isso, amigos, lembrem-se, estou lhes dizendo isso só para o seu bem, não sou eu, mas Deus. Sei que quando levantam a cabeça, eu sinto, quer estejam atrás de mim ou onde estejam, como uma pessoa ontem à noite de cabeça erguida atrás de mim, eu sabia disso o tempo todo. E assim, isso é entre Deus e o indivíduo. Vejam, não posso evitar isso. Eles atrapalham as pessoas, muitas vezes atrapalham. Então essa moça, ela disse, eu creio, irmão Branham. Bem, ela achava que cria. Agora vejam, ela tinha esperança, mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Entendem o que quero dizer? Agora eu disse, irmã, um caso comum, eu disse, eu poderia ter um pouco de tempo e lhe dar tempo, talvez você recebesse esse tanto de fé e saísse com ela, mas você tem de receber atendimento imediato, agora mesmo. Pois vou ser honesto com você, você não chegará viva ao hospital. Agora, os pais não gostaram muito disso naquele momento, mas prefiro ser honesto com vocês, deixar que saibam a verdade. Não preferem que eu seja honesto com vocês? E lembrem-se, amigos, não estou lutando contra carne e sangue, é poder espiritual. Tenho de ser honesto diante do Deus Todo-Poderoso, entendem? E porque percebo o perigo da minha própria vida, e não só da minha, mas da de vocês. E assim, ela disse que cria, mas não cria. Bem, eu disse, agora olhe, agora quero que notem isso e quero que sejam bem atenciosos agora e absorvam cada palavra para que possam considerá-la uma coisinha que Deus permitiu lá. E eu verei se vocês têm fé. Eu disse, a irmã não tem fé. Ela disse, reverendo Branham, tenho fé para crer em qualquer coisa. Se a irmã tem fé, quero lhe perguntar, ou melhor, lhe mostrar que você não tem fé. Agora ouçam e entendam cada palavra disto. Havia um cordão pendurado num candelabro na sala, e na ponta desse cordão havia uma pequena pulseira, e era uma pulseira branca com detalhes em vermelho, com a qual uma criança, de certo, esteve brincando. Vocês sabem, balançando-a no cômodo. Talvez algumas de vocês acalmem seus próprios bebês assim, balançando algo assim para brincarem com isso, para entretê-los. E vi aquela pequena pulseira pendurada. Eu disse, a jovem disse, a que distância você está daquela pulseira? Ela disse, aproximadamente 4,5 metros. Eu disse, agora todos os outros adultos aqui, todos vocês virem de costas para mim. Eu disse, agora não separar nada que possa ferir alguém. Tenho de falar com esta moça, pois ela tem de entender a ideia agora. E é por isso que vou entrar nestas coisas com vocês esta noite. Temos mais 2 noites e algo tem de ser feito. Vejam, agora não quero que vocês vão embora e digam algo errado sobre isso, pois poderão ter de responder no juízo por isso. E assim eu disse, algo tem de ser feito de imediato. Eu disse, agora vocês, pais, virem as costas. E alguns dos vizinhos estavam sentados com ela e todos me deram as costas e viraram suas cadeiras. Eu disse, a jovem disse, agora você me diz que tem fé para crer por todas as coisas. Ela disse, tenho, Senhor. Eu disse, quando foi a última vez que comeu? E ela disse, uns 3 dias, disse, não consigo reter nem água no estômago. E vocês sabem como é o apêndice e a febre nela também? E eu disse, agora, se crê de todo o meu coração e prove agora para mim que tem fé, agora olhe direto para essa pulseira, e ela pendurada lá no ar, e faça essa pulseira dar várias voltas na sala. Então faça-a balançar de um lado para outro na sala, e então pare-a, e crerei que você tem fé. Ela disse, irmão Branham, disse, que coisa, por que me pede algo assim? Eu disse, queria ver se você tem fé. Eu disse, Jesus disse, tudo é possível se creres.
Agora, isso é apenas pura fé, amigos. Os mágicos a usam muitas vezes para pregar peças e tal, estourar copos e tal. Acontecerá se você crer. Mas estou tentando basear seu pensamento na fé para que saibam do que estou falando. E quero que fiquem quietos agora para entenderem isso. Despertem, para que quando eu encerrar, vocês saibam do que se trata. Então ela disse, ora, irmão Branham, ninguém conseguiria fazer isso. Eu disse, sim, qualquer um que crer pode. E ela disse, bem, não creio que alguém pudesse fazer isso. Eu disse, pensei que tivesse dito que cria por todas as coisas. Estão vendo como ela foi pega nisso? Eu disse, a irmã disse que cria em todas as coisas, quero que prove. E ela disse, não creio que haja alguém que consiga fazer isso. Isso é material, irmão Branham. Ela disse, o irmão conseguiria fazer isso? Eu disse, sim, senhorita. E ela disse, bem, eu poderia ver isso acontecer? Eu disse, se deseja. E ela disse, desejo. Então, claro, colocando minha mente nisso e fazendo com que ela visse e não eu. Quantas vezes em uma reunião eu pego qualquer criança vesga que tenham na reunião, vocês a trazem aqui sem nem orar por ela e apenas me deixem olhar direto nos olhos assim. Eu endireito os seus olhos, mas quando viro a cabeça, eu usei-a como ilustração. Ela voltou, ela achou que não ia voltar pela fila, levando 2 ou 3 dias antes de voltar. Mas quando chegou essa vez, ela disse, irmão Branham, o irmão me disse para voltar à fila. Havia centenas de pessoas amontoadas por toda parte, de pé, de madrugada. Chegou lá de fora encharcada, vindo para receber a oração. E então, quando Deus curou seus olhos ali, ambos os olhos se endireitaram e ela ficou normal, saiu regozijando-se. Vejam, essa é a diferença da sua fé e da fé de Deus. Agora, então, é claro, fixando meus olhos naquela pulseira, o que vocês mesmos podem fazer, se não duvidarem no coração, e ela começou a dar voltas, e então se moveu de um lado para outro, em volta, transversalmente, e parou. Ela disse, irmão Branham, ela disse, isso é espiritismo. Eu disse, achei que talvez você dissesse algo assim. Que coisa, não é estranho como as pessoas que professam conhecer a Deus e sabem tão pouco sobre Ele, não é mesmo? Ela disse, sabe, nós pertencemos à Igreja de Cristo. Desculpe-me, foi sem querer. Desculpe-me, povo da Igreja de Cristo. Foi sem querer, veja. De qualquer modo, disse, falamos onde a Bíblia fala e silenciamos onde a Bíblia silencia. Vocês sabem, vocês têm esse slogan. Já questionei isso algumas vezes. Eu disse, muito bem. Ela disse, não há nada assim que se possa mostrar na Bíblia. Eu disse, eu achei que seria o que você diria. Eu disse, claro, isso está na Bíblia. E ela disse, bem, eu não creio nisso. Muito bem, eu disse, você não crê nisso? Ela disse, não, mostre-me onde está na Bíblia. Eu disse, um dia Jesus passou por uma árvore, ele queria encontrar fruto nela, não havia fruto nela, ele lançou uma maldição nela, e a árvore começou a murchar, e quando passaram ao meio-dia, a árvore estava murchando. Pedro observou e disse quão rápido a árvore tinha murchado. Ele disse que, se disseres em teu coração para esta árvore ser arrancada e lançada ao mar, e não duvidares, ela te obedeceria. Ele disse isso? Eu disse, ele disse que se disseres a este monte, move-te e não duvidares em teu coração, aos poucos aconteceria. Ele disse isso? Claro que sim. Eu disse, sei que seu pastor incrédulo, tentando justificar sua incredulidade, disse que é uma montanha de pecado. Eu mesmo fui à escola. Ele estava ajoelhado junto ao Monte Oliveiras. Era o Monte das Oliveiras. Se disseres no teu coração que ele se mova e não duvidares, eu disse, quanto mais fé? E ele disse que, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, eu disse, agora se a fé do tamanho de um grão de mostarda moveria aquele monte, quanto menos fé você teria de ter só para mover essa pulseira. Estão vendo o que quero dizer? Agora, muitas vezes tenho me perguntado por que ele disse semente de mostarda. Acho que vou deixar este pensamento. A semente de mostarda é a menor entre todas as sementes
sementes. Isso mesmo, mas não há nada que se misture com a semente de mostarda. É só mostarda. Não dá para misturar com couve ou nada e fazê-la crescer. É só mostarda. Se você tem essa quantia de fé, toda a fé, não misturada com outra coisa, peça o que quiser, isso lhe será dado. Mas não pode ser vacilante, tem de ser mostarda genuína. Se sabem do que estou falando? Muito bem, e eu disse, quanto mais seria necessário? Ora, ela disse, olhe aqui, quero lhe perguntar algo. Ela disse, Deus moveu isso ou o diabo moveu isso? Eu disse, nenhum deles moveu isso. Ela disse, então, como afinal se moveu? Eu disse, eu a movi. Ela disse, bem, o irmão está a 4,5 metros ou mais de distância dela. Eu disse, não, foi minha fé que a moveu. Estão vendo? Se pedirdes qualquer coisa e não duvidardes, estão vendo o que quero dizer? Fé, mas você tem livre arbítrio, é um ser humano, você pode se ressentir disso no coração. Eu não poderia tocá-lo nem que precisasse. Jesus não pode fazer muitos milagres por causa de quê? Isso mesmo, estão vendo quão pouco as pessoas sabem sobre a fé? É incrível, amigos, descobrir quão pouco as pessoas sabem sobre isso. Falam tanto disso e mesmo assim sabem tão pouco. E então ela disse, bem, quer me dizer então que papel isso desempenha com Deus, essa parte aí? Eu disse, agora veja, houve um anjo que desceu ao cômodo e me disse que lá atrás, antes de eu nascer, eu fui pré-ordenado para ter um dom de cura divina. E ele veio e me disse no cômodo, certa noite, que Deus tinha enviado o dom e que era um dom de cura divina para as pessoas. E se eu pudesse fazer as pessoas crerem em mim, e fosse sincero quando orasse, que nada resistiria à oração. Eu disse, portanto, falando face a face com um ser sobrenatural, creio nisso de todo o coração. E se eu conseguir fazê-la crer em mim de todo o coração, é isso o que move Deus. E então a irmã está curada. Sua fé a salvou. Estão vendo o que quero dizer? Sua fé para crer a salvou. Não o que você elaborou e pensou em sua mente, mas o que você sabe de verdade. A prova real das coisas que não se veem. Estão vendo o que quero dizer? Então a moça disse, irmão Branham, sei mesmo que há algo acima de onde já cheguei. Ela disse, vou tentar de todo o coração, e Deus tenha misericórdia de mim. Ela disse, deixe-me crer. E segurei a mão dela, então. Havia uma vibração saindo daquele apêndice dilatado. Fiz uma oração por ela e parou de imediato. Eu disse, Deus a abençoe, irmã. Sua fé agora a salvou. Momentos depois, eu estava sentado na cadeira e adormeci. O sol estava nascendo. Tive de descansar um pouco antes de voltar para casa, porque eu estava com medo de cochilar em algum lugar na estrada, sofrer um acidente. E eu estava sentado lá, ligaram para a ambulância, disseram-lhes que não havia necessidade. Quando fui acordado por alguém da família, ora, a moça estava fora da cama e tinha tomado meio litro de sorvete e não passou pelo bisturi desde aquele dia até hoje. Ela estava de pé na varanda e acenou dando tchau. Disse, até logo, irmão Branham. Seu testemunho apareceu no Arauto da Verdade não faz muito. A senhorita Edith Wright, em Milltown, ou DePaul, Indiana, foi ela lá. Muito bem. Agora, estão vendo o que é fé? É algo... Agora, olhem, amigos, sei que todos vocês são, pelo menos, sabem disto. Este corpo é controlado por 5 sentidos, está certo? Muito bem, ele tem 5 sentidos. É só isso o que controla este corpo humano. Agora ouçam bem e deem-me a sua atenção agora. O sentido, 5 sentidos, está certo? Visão, paladar, tato, olfato, audição, está certo? Esses 5 sentidos controlam todo o corpo humano, é verdade? Visão, paladar, tato, olfato e audição. Agora não há nenhum deles que declara a fé. Fé é o 6º sentido, conhecido por algumas pessoas, querem telepatia mental, ou como queiram chamá-la. Muitos lhe dão nomes, mas para mim é fé. E isso está dentro e acima de todos os 5 sentidos do corpo humano. Entendem o que quero dizer?
A fé é o único sentido direto e positivo, e é o sexto sentido. A fé é mais do que a visão, a fé é mais do que o tato. Você não sente a fé pelo tato, você não sente a fé pelo paladar, você não cheira a fé, você não vê a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Aqui, estão vendo esta Bíblia? Agora, eu quero essa Bíblia. Agora, estou olhando para ela. Agora, eu a quero. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não vejo. Estão vendo o que quero dizer? Aqui no meu bolso, acho que há um velho canivete Barlow que carrego há anos. Agora não vejo esse canivete, não sinto esse canivete, não sinto o paladar desse canivete, não cheiro esse canivete, mas sei que esse canivete está ali. Como sabe? Porque creio que está ali. Agora, se não estiver ali, a fé o colocará ali se não estiver. Isso os deixa perplexos, eu sei. Mas é verdade. Se você crer, tudo é possível. Vocês estão com medo de confiar em Deus, amigos. Vocês estão com medo. Agora, talvez eu tenha deixado aquele canivete na cômoda onde troquei de roupa um tempinho atrás, mas com a mesma certeza, se esse canivete estiver na cômoda agora, se eu crer de todo o coração, ele estará no meu bolso. Isso os deixou perplexos, mas Deus pode colocá-lo aí, se crer. Aqui, quero lhes mostrar algo. Venha cá, reverendo Kidson. Essa é a irmã Morse? Poderia se levantar por um momento? Quero lhes mostrar algo, amigos. Fique aqui, não lhe incomoda? Não é para fazer um espetáculo público da irmã, mas para a glória de Deus. Agora, olhem, amigos, quero lhes mostrar algo. Creio que há uma mulher parada na minha frente. Poderia me dizer que estou errado? O irmão Kidson diz, o irmão não... O que disse? O irmão não ouve uma mulher? Não ouço uma mulher. O irmão não sente que tocou uma mulher? Não, senhor. Querem saber como sei que há uma ali? O irmão não sente que há uma mulher pelo paladar? Não. Como pode dizer que há uma mulher aí? Porque o sentido da visão me diz que vejo uma mulher. Bem, tem certeza? Tenho certeza de que há uma mulher de pé ali. Vocês creem que estou certo? Audiência, vocês acham que estou certo? Agora, é possível que eu esteja errado? Sim, cada um de nós pode estar com os olhos cegos ou pode ser uma visão. Lembrem-se de que os 5 sentidos do corpo não são tão diretos. A fé é positiva. Agora, todavia, sei que há uma mulher de pé ali, porque o sentido da visão me diz que há uma mulher ali de pé. Estão vendo o que quero dizer? Agora, acham que conseguiriam me convencer do contrário se me disserem que não há uma mulher de pé ali? Tentem uma vez. Tentem me dizer que não estou olhando para uma mulher diante de mim. Acham que conseguiriam me convencer? Não, senhor, pois sei que este sentido da visão é direto e estou olhando para essa mulher e sei que está ali de pé. No entanto, só sei pelo sentido da visão. Agora quero que notem. Agora vou fechar os olhos. Agora, toquei a mão de uma mulher. Posso dizer que é uma mulher. Ela está com um chapéu de mulher. Ela tem cabelo de mulher. É a mão de uma mulher. Sei que é uma mulher, porque sinto pelo tato. Acham que conseguiriam me convencer? Isso é direto. Sei que é uma mulher. Estou de costas para ela. No entanto, sei que é uma mulher. Estão vendo? Porque o sentido do tato me diz que há uma mulher ali. Estão vendo o que quero dizer? Agora, a visão me disse que há uma ali agora. Não a sinto pelo tato, é o sentido da visão. Sei que ela está ali de pé, pois estou olhando para ela. Fecho os olhos, sei que ela está ali agora não porque a vejo, porque toquei sua mão. Sei que ela está ali de pé, não a vejo, no entanto, a sinto pelo tato. O sentido do tato declara que há uma mulher ali de pé. Estão vendo o que quero dizer? Agora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova, vejam, diretamente positiva. Como minha visão é positiva, como meu tato é positivo,
É a prova das coisas que não se vê. Tão positiva quanto isso. Estão vendo o que quero dizer? Tantas pessoas tentam forçar algo e dizem, eu tenho fé, mas, amigos, não está lá. Se estivesse, reagiria. Estão vendo? Sabem o que quero dizer? Agora olhem. Obrigado, irmã Morse, e que Deus a abençoe. Agora olhem. Agora eu vi a mulher. Meu sentido da visão disse que ela estava ali, então eu sabia que ela estava ali pelo sentido da visão. Fechei os olhos, não tinha vista, então a toquei e o sentido do tato disse que ela estava ali. O sentido do tato foi tão direto quanto o sentido da visão, porque foi uma prova direta. Agora, a fé é uma prova direta das coisas que não se veem, que não se sentem pelo tato, não se sentem pelo paladar, não se cheiram e não se ouvem. Agora olhem aqui, vou fechar os olhos agora, observem. É suco de laranja. O irmão Kidson diz, o irmão não vê uma laranja. Não, senhor. E não ouve uma laranja. Não, senhor. O irmão não sente uma laranja. Não, senhor. O irmão não sente o cheiro de uma laranja. Não, senhor. O que o faz pensar que é uma laranja? Porque senti o paladar. Tem certeza? Tenho certeza de que foi suco de laranja, que não foi de limão, não foi de uva, não foi de toranja, que foi suco de laranja, por causa do sentido do paladar. Não senti o cheiro, não ouvi, não toquei, não vi. No entanto, o sentido do paladar me disse que foi suco de laranja. Vocês acham que estou certo? Claro que sim. Por quê? O sentido do paladar provou que foi suco de laranja. Agora, não importa o quanto me digam que foi água, sei que foi suco de laranja, senti o paladar dele. Estão vendo? Vocês também poderiam sentir seu paladar, e se tem o sentido do paladar, vocês saberiam da mesma forma. E se tem fé, vocês conhecem a mesma coisa da qual estou falando. Agora, observem aqui de novo. Agora, observem aqui. Sinto o cheiro de perfume. Isso é perfume. O irmão Kidson diz, o irmão não consegue ver não vejo um perfume. O irmão não ouve não ouço um perfume. O irmão não sente o paladar de não sinto o paladar dele. O irmão não toca em não sinto pelo toque. O que o faz pensar que é perfume? Porque sinto o cheiro dele, isso mesmo. O sentido do olfato me diz que foi perfume diante do meu nariz. Tentem. Muito bem, sei que foi perfume. Não ouvi, vi, eu ouvi, eu estava de olho fechado. Eu senti o paladar dele? Não, eu não o pus na boca. Eu o toquei, não pus as mãos nele, nem nada mais. Como soube então? Eu ouvi? Não, senti o cheiro. E foi uma prova direta de que foi perfume, eu sei. Agora, o irmão Kidson diz, não sente pelo tato música alguma? Não, senhor. Não sente paladar de música? Não, senhor. Bem, o que o faz pensar que é música? Eu a ouço e sei que é música. Tem certeza disso? Tenho certeza. A senhora está tocando somente crer. Acham que estou certo? Tentem me convencer do contrário. Não a vejo, não sinto o paladar dela, não a sinto pelo tato, não a cheiro, mas a ouvi. Tive certeza. Sei que estou certo, por quê? Agora, aí estão os 5 sentidos do corpo. Agora, eles são positivos, não são? Você sabe quando se manifestam? Você sabe. Agora, você está olhando para uma audiência, você sabe que está olhando para mim? Bem, então, amigos, fé, aqui está. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. É positiva. Vocês sabem disso. Não há necessidade de ninguém lhes dizer mais nada sobre ela. É tão declarada quanto qualquer um destes outros 5 sentidos do corpo. Sabem o que quero dizer? Quantos têm um entendimento geral agora do que quero dizer? Vejamos suas mãos. Estão vendo? Estão vendo? Não é o que você tenta se fazer crer. Agora, por exemplo, tento me fazer crer que estou ouvindo música. Eu não estaria. Talvez eu me faça crer que estou sentindo o cheiro de perfume. Não está aí.
Tenho de fazê-lo de fato. Estão vendo o que quero dizer? E a fé é positiva, assim, é um ato de positividade, você sabe. Oh, que coisa! Espero que vejam o que quero dizer. Vejam, é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Você não vê, não sente o paladar. Alguém diz, não me sinto melhor. Bem, qual é o problema? Por que você não se sente melhor? Se tem sua fé, seja-lhe segundo a sua fé. Está certo? Está vendo? Não importa como você se sinta, você está curado mesmo assim. Não importa o que veja, você está curado mesmo assim. Está vendo o que quero dizer? Você sabe, não há nada que tire isso do seu coração, você sabe, é só um ato positivo aí. Oh, que coisa! Se ao menos pudessem ver, amigos, algo aconteceria. Se ao menos pudessem saber do que estou falando, algo reagiria agora mesmo. Estão vendo? É um positivo. Está aí, tão positivo quanto estes outros 5 sentidos. Estes são do homem natural. A fé é de Deus. O homem natural pode estar errado, mas Deus não pode estar errado. Oh, que coisa! Ora, isso nos faria começar a clamar. Pensem nisso. E as pessoas me dizem que têm fé e dizem que não podem crer na cura divina. Amigos, se vocês não creem em curas divinas, estão perdidos. Isso mesmo. Como você vai, se não consegue ter fé suficiente para Deus remendar este corpo, para glorificá-lo nele? De quanto mais fé precisará para crer que Deus pegará este velho mortal e fará dele a imortalidade para levantá-lo? Essa é uma cura divina direta. Oh, que coisa! Haverá umas decepções terríveis no dia do juízo, na ressurreição. Isso mesmo. Fé. Temos de chegar a tal ponto que sejamos trasladados como Enoque. Isso mesmo. Fé, testemunho para apaziguar Deus. Enoque não. Nossa escritura a seguir diz que Enoque alcançou testemunho pela fé de que agradou a Deus, está certo? E a Bíblia disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Bem, você tem de ter o mesmo tipo de fé de que creia e saberia. Um dom de cura, não um dom de milagres, embora muitos milagres sejam realizados simultaneamente com ela. Mas é um dom de cura. As pessoas ficam boas, elas saem, recebem oração, elas voltam e, ora, elas são curadas. Esperem até eu ir embora da cidade, amigos. Tempos depois que eu tiver partido, vocês ouvirão as pessoas chegarem em suas igrejas e dizerem, bem, aquele câncer desapareceu, aquela surdez que eu tinha, ora, agora eu ouço. Minha aflição, ora, me deixou. É só a simplicidade de... Não é nada que você possa criar, não é entusiasmo. Noto que as pessoas entram na fila, começam a tremer e a dizer, oh Deus, aleluia, amém, glória a Deus. Não faça isso. Você interfere com a fé aí. Você interfere com Deus. Venha reverentemente e levante a mão e creia. Só isso. Fé, você não se induz a ela. Fé é algo que já está em seu coração. Só venha e creia. Está vendo o que quero dizer? Oh, amigos, que coisa! Eu amo vocês. Eu não falaria com vocês tão direto se não os amasse, mas eu os amo demais para vê-los passar sem isso. Vejam, vocês precisam entender. E agora, olhem, agora o meu tema, bem rápido, para podermos nos apressar. Deus testificou do dom de Abel. Deus sempre testifica dos seus dons. Está certo? Agora, quero que notem, quando os filhos de Israel estiveram em servidão 420 anos lá no Egito, levados para lá por José, quando foram, com o tempo, levantou-se um faraó que não conheceu José, e então o povo ficou em servidão. E tiveram de fazer casas de palha e tijolos e coisas de palha e restolhos. E então começaram a clamar a Deus por um libertador. Está certo? E choraram e choraram. E Deus pré-ordenou um libertador. Está certo?
Moisés. E quando Moisés chegou à idade da maturidade, ele saiu e viu 2 egípcios maltratando um hebreu e matou os egípcios e os sepultou. E no dia seguinte, quando encontrou os hebreus lutando entre si, ora, disseram eles, tu nos matarás como mataste o egípcio? Agora olhe, aquiete-se, pessoal. Moisés, o próprio libertador, o dom de Deus para o povo, eles não o entenderam. Está vendo o que quero dizer? Eles não entenderam Moisés. E Moisés, com certeza, pensou que eles entenderiam que ele era o dom deles para livrá-los, mas não entenderam. E agora, amigos, não me entendam mal. Permitam-me dizer isto com reverência no coração, sabendo que sou uma pessoa destinada à eternidade que estará diante do juízo um dia. Milhares de pessoas estão perdendo o seu dom. Estão vendo? Elas não conseguem entendê-lo. E olham e dizem, ele é só um homem. Isso é verdade. Foi Deus ou Moisés que livrou o povo. Foi Deus em Moisés. Estão vendo? Eles clamaram pelo libertador, e quando Deus lhes enviou o libertador, eles falharam em ver, porque foi por um homem, mas não era o homem, era Deus no homem, que habita em mim, é quem faz as obras. Estão vendo? Mas ele foi o dom de Deus para o mundo. Deus o entregou por você e por mim. Não está feliz por isso? Veja, Deus o deu. Bem, agora, as pessoas que creram que Deus o entregou, elas podem ser salvas, mas aquelas que não creem, não podem ser salvas, está certo? E não há outra maneira de entrar no reino, somente por Ele, está certo? Bem, agora, se você crê, você pode ser salvo, mas se não crê, não pode ser salvo porque Ele é o dom de Deus. Vejam, as Escrituras dizem, ninguém... Sabemos que Deus estava com Cristo, porque ninguém poderia fazer as obras que Ele fez se Deus não fosse com Ele. Está certo? Então, que foi isso? Deus estava testificando que aquele era seu Filho unigênito. Está certo? Deus testificou isso, Ele disse, este é o meu Filho. Ele disse, se não credes em mim, crede por causa das mesmas obras. Está certo? Ele disse, se um homem testifica de si mesmo, vocês sabem como as Escrituras dizem. Mas se ele testificar e não for verdade o que disser, então não me acrediteis. Mas se testifico e o que digo é verdade, meu Pai testificará disso. E se eu lhe falar sobre um dom de cura divina e Deus não testificar dele, deixem-no de lado, está errado. Mas se Deus testificar dele, creiam que é um dom de Deus para vocês. Isso mesmo. Estão vendo o que quero dizer? Detesto ter de falar disto assim, amigos, mas estou confiante que vocês estão entendendo nas entrelinhas. Agora notem, vejam, é o dom de Deus. Depois de Jesus, quando ele partiu, ele foi arrebatado. Muitas pessoas vieram a Jesus que nunca foram curadas. Ele orou por muitos que nunca tiveram resultados disso, porque não criam. Eles não criam que ele era o Filho de Deus. Disseram, ora, ele se faz Deus. Ele perdoa pecados na terra. Blasfêmia. Não estão vendo? Disseram isso sobre Elias, disseram o mesmo de Moisés. Ora, seria melhor que tivéssemos morrido no Egito do que ser trazidos aqui para morrer de fome no deserto. Vejam, o mensageiro de Deus sempre foi rejeitado. Sabem do que estou falando, não sabem? Espero que sim, amigos. Deus os recompense. Eu quero que vocês vejam, amigos. Agora, então, eles estavam precisando de um Salvador. Deus enviou Cristo ao mundo como Salvador. Então, depois que Jesus partiu, muitos do amado povo de Deus estavam doentes e aflitos. Deus deu a Pedro um dom de cura divina. Agora isso, as pessoas eram curadas porque Deus testificou através de Pedro do dom de cura divina, assim como ele testificou por meio de Elias como profeta, por meio de Moisés como libertador, por meio de Cristo como filho. Ele testificou através de Pedro como curador. Ele fez isso e as pessoas entenderam a ideia.
E chegaram a ter uma multidão tão grande que Pedro não conseguiu orar por cada um, e eles sabiam que esse apóstolo era um dom de Deus para eles. E ele nunca apertou as mãos deles e disse, Deus os abençoe. Pegavam as pessoas do lado de fora de casa e as deitavam na rua para que até a sombra dele passasse sobre elas e fossem curadas. Está certo? Por quê? Porque sabiam que Pedro era o dom de cura enviado por Deus ao povo. Oh, espero que veja, amigo. Olhe, veja, era o dom de Deus. O quê? Agora, quero lhes perguntar, foi Pedro que fez a cura? Deus não está em coisas materiais. Deus está em homens. O Espírito Santo nunca caiu sobre organizações, caiu sobre homens. E tantas pessoas hoje dizem, eles não pertencem à minha fé. Bem, se vocês são da fé de Cristo, é tudo igual. Deus não se importa com sua organização, não significa isso para Ele. E as pessoas chegaram a um ponto em que é um grande mundo organizado e é por isso que prefiro fazer isto em um auditório. Se estiver em uma igreja da unidade, a da Trindade não virá. Se for uma igreja da Trindade, a da unidade não virá. Se for numa igreja metodista, os batistas não virão. Na igreja batista, os metodistas não virão. Um corpo. Uma pessoa disse, devemos ser batizados de novo agora para vir receber oração? Misericórdia, essa é a forma mais pagã que já tivemos. Isso mesmo. Não, irmão, por um Espírito somos todos batizados em um corpo. Isso mesmo, independente de quem você seja e onde esteja. Isso mesmo. Assim, não faz diferença de que organização você é. Você não tem de pertencer à Igreja Batista, ou à Igreja Metodista, ou à Pentecostal, ou seja qual for. Você tem de ter fé em Deus. Isso mesmo. Agora, e francamente, você não precisa pertencer a nenhuma igreja, mas se for curado e voltar a pecar, isso voltará sobre você pior do que no princípio. Vá então à igreja em algum lugar e sirva a Deus. Deus não cura você para a glória do diabo, Ele cura você para a glória dele. Agora vejam como as pessoas falham. Agora Moisés sentiu, imagino como ele se sentiu. Ele detestava sair e contar às pessoas porque achava que seria exaltação própria. Ele achava que as pessoas diriam, agora olhem para aquele homem. Temos muito disso no mundo hoje. Temos muitas pessoas vindo dizendo, Deus fez isso e fez aquilo, mas Deus não testificou disso. Todavia, se Deus testificar, Ele respeitará seu dom. Isso mesmo? Sim, Senhor. Deus honrou o dom de Abel. Ele honrou o dom de Moisés e Moisés achou que as pessoas entenderiam, mas não entenderam. E hoje, com certeza, parece que uma pessoa não teria de chegar mais perto do que vocês estão agora para saber do que estou falando. Muito bem, mas passa despercebido pela maioria. E amigos, eu os amo e quero vê-los serem curados. Agora, quando pediram um libertador, Deus enviou o libertador. E eles falharam em ver. Moisés foi o dom de Deus para Israel. Vocês creem? Mais adiante, o profeta Elias, eles eram dons de Deus. Muitos deles se levantaram falsos profetas. Bem nos dias de Elias levantaram-se falsos profetas. Mas Deus testificou da profecia de Elias. Se é de Deus, Deus testificará disso. E lá estava Elias, e ele foi o dom de Deus para Israel. Vocês creem? Ele foi até o pastor de Acabe. Ele foi o pastor de Jezabel. Ela não queria admitir que ele era seu pastor, mas ele foi o homem que lhe disse onde ela vivia. Isso mesmo, ele era o pastor dela. Ela o odiava. No entanto, ele era o dom provido por Deus para ela lá, para avisá-la dos seus pecados. E ela falhou em vê-lo. Sabem do que estou falando? A seguir veio Jesus. Jesus, ouçam. Jesus foi o dom de Deus para Israel, para o mundo. Está certo? Jesus foi o dom de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Vocês creem? E não foram os apóstolos. Vocês acham que Moisés foi o libertador porque foi Moisés, sua perspicácia e sua inteligência? Ora, ele disse que era um homem pesado de língua.
Foi Deus em Moisés, um dom para o povo. Foi Deus em Cristo. Ele disse, não sou eu, é meu Pai que habita em mim. Foi por isso que Marta disse, Senhor. O sermão da noite passada disse, sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Ela creu, e ali as pessoas creram nele. E olhem para Pedro quando passava caminhando. Ora, ele era mortal, ele nasceu de carne pecaminosa como eu ou vocês, isso mesmo. Mas as pessoas precisavam de um curador, então Deus enviou Pedro para fazer esse trabalho específico. João era amor. Pedro não tinha o amor em seu coração que João tinha. João era a expressão do amor de Deus. Estão vendo? Olhem aqui. Quando ele levou Pedro, Tiago e João, esperança, fé e caridade, não estão vendo? Essas pessoas dotadas, essas três, a esperança, a fé e a caridade. A esperança estava em Tiago. Foi ele quem pôs a igreja em ordem. A fé estava em Pedro e a caridade estava em João. Esperança, fé e caridade eram os representantes de Deus na terra. E as pessoas se deitavam à sombra de Pedro e eram curadas. Oh, amigos! Oh, que coisa! Não pensem que estou repreendendo vocês, amigos. Vocês podem achar que é empolgação minha, mas não é. Estou tentando lhes expressar meu ponto com clareza suficiente para que vejam do que estou falando. Agora, o povo pentecostal tem orado pelos últimos 30 ou 40 anos por um dom de cura. Estamos vivendo nos dias em que temos a melhor ciência médica que já tivemos, temos os melhores hospitais que já tivemos, temos os melhores médicos que já tivemos, temos os melhores remédios com os quais já medicamos e temos mais doenças do que já tivemos. Há milhares e centenas de milhares de preciosos santos de Deus sofrendo esta noite e estão clamando e clamando e clamaram por anos para Deus restaurar o dom de cura divina à igreja. E quando Deus moveu as órbitas 37 anos atrás e pré-ordenou e enviou, muitas centenas de pessoas estão passando sem reconhecer, amigos. Agora se cumpriu. Detesto dizer isto. Deus tenha misericórdia. Olhem, amigos, no resto do país, em Phoenix, em Houston, em San Antonio, em Arkansas, em todo o bom país. Milhares estão sendo curados ao passar por aí de todos os tipos de enfermidades e doenças. Oakland, conheça seu dia. Algum dia me encontrarei com vocês perante o tribunal do juízo de Deus. Vocês saberão que lhes testifiquei a verdade do Deus Todo-Poderoso. Vocês clamaram por isso. O quê? Se vocês respeitarem como creem nisso, Deus testificará dos seus dons. Isso mesmo. Ele testificou por Abel, ele testificou por Elias, ele testificou por Moisés, ele testificou por Pedro, ele testificou por Paulo, ele testificou por todos e testificará ainda hoje. Quando o Pentecostes caiu e o batismo do Espírito Santo começou a cair, as pessoas disseram, é fanatismo. Mas Deus testificou disso, que ele era assim. É por isso que estou com vocês esta noite, porque sei que é a mão de Deus. Muitos entraram em ismos com isso, mas há um artigo pentecostal genuíno. Deus testificou dele. É verdade. E ele fez o mesmo esta noite de outra forma. E eu estava entrando na farmácia e quando entrei, notei um homem olhando para mim de modo meio estranho. Entrei na loja e voltei para fora, e eu estava de boné e nunca me esqueci dele. E eu ainda estava de uniforme. O homem pôs a mão no meu ombro, olhou para mim, ele disse, Senhor, vi que o senhor é oficial. Disse, pensei em lhe fazer uma pergunta. Disse, o senhor pode achar que sou meio louco? E eu disse, qual é o problema, senhor? Ele disse, moro em Paducah, Kentucky. Ele disse, estou com uma saúde debilitada há uns 2 anos. Disse, semana passada tive um sonho peculiar. Disse ele, sonhei que deveria vir a Jeffersonville, Indiana, e pedir a alguém chamado Branham para orar por mim. Disse, sabe se há algum Branham morando aqui ou não? Que coisa! Vocês não sabem como me senti. Pensei, Deus está testificando. E eu disse, sim, senhor. Eu disse, sei que há Branhams morando aqui.
Ele disse, sabe se há alguém que ore pelos doentes? Eu disse, sou eu. Ele olhou para mim assim e lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Ele segurou minha mão. Eu segurei sua mão, tirei o chapéu, coloquei o chapéu no chão e a arma dentro do chapéu. Nos ajoelhamos ao lado da rua e comecei a orar por ele ali mesmo na rua. Quando me levantei, havia mães de pé, mantendo quietos seus filhinhos e homens com os chapéus nas mãos assim, esperando pela oração. Muitas coisas já foram feitas em Jeffersonville e eles sabiam o que estava acontecendo. E quando nos levantamos, lá estavam todos de pé, de cabeça baixa, ouvindo a oração. Eu me levantei e o irmão me abraçou, começou a me dar palmadinhas assim. Não ouvi mais desde aquele dia. Deus o curou. E eu estava em Houston, Texas, na reunião do reverendo Kidson. E certa manhã, ali de pé, oh, que coisa, como eu estava pensando, orando, estávamos tendo culto de fita, e havia centenas de pessoas entrando na fila, sendo curadas, e de repente, uma senhora entrou correndo. Oh, o edifício era mais ou menos do tamanho deste auditório, do andar principal aqui, e a senhora correu para os fundos, estava com um garotinho nos braços e se sentou, e estava muito inquieta. E a fila de oração, com uns 4 lado a lado, estava passando assim. E ela se levantou e disse, esperem aí, esperem aí. E todos pararam. Ela disse, não gosto de parar essa fila de oração, mas quero lhes dizer... Ela estava muito nervosa e trêmula, meio agitada. Disse, moro no lado oeste de Houston. Agora, Houston é uma cidade de bom tamanho, com vários quilômetros de extensão, e estávamos no lado leste. Ela disse, esta manhã minha vizinha, a mãe desta criancinha, disse, o pai dela era um velho pregador metodista, disse, ele está morto há 20 anos. E disse, antes de morrer, ele saía pregando e dizendo que um dia Deus devolveria os dons à igreja para os gentios, antes do fim da dispensação dos gentios, como fez com os judeus. E disse, sua filhinha, esta é a bebê dela, disse, está um pouco fraca. E disse, esta manhã, depois de limpar sua casa, ela havia posto ali seu esfregão e estava deitada ao pé da cama e estava descansando. E disse, de repente, ela teve um sonho. Viu uma grande nuvem negra subindo, e disse, saindo, descendo daquela nuvem que começou a voltar, e disse, lá veio seu pai morto. E ele disse, levante-se e pegue a criança e vá ao tabernáculo do Evangelho de Houston. O dom de cura divina está lá. Bem, ela achou que tinha sido só um sonho. Nunca tinha ouvido falar do tabernáculo do Evangelho de Houston. Assim, ela ficou ali deitada um pouco, adormeceu de novo e sonhou com isso pela segunda vez. A grande nuvem negra veio, seu pai morto descendo, saindo da nuvem. Ela disse, bem, que estranho, sonhei com papai pela segunda vez. Ele disse para levar a bebê. Bem, ela se levantou e pegou algo para beber, andou um pouco pela casa e voltou e se reclinou. Estava deitada de novo e quando voltou, sonhou com isso pela terceira vez. A grande nuvem negra veio e ligaram para o cartório de imóveis para ver se havia de que se tratava o sonho. Não acredito em todos os sonhos, vejam. Então ligou, mas isto disse, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. E então ela ligou para o cartório e ele disse, sim, há um tabernáculo do Evangelho de Houston, lá no lado oeste, na Rua 67 e Rua 67 Leste. E a senhora, a mãe, tão fraca que não conseguia... Agora, a criança tinha paralisia infantil, as perninhas eram atrofiadas, e ela não conseguia levar a criança, mas ela pediu à vizinha, e a vizinha pegou vários ônibus e carros até chegar e descer de um carro a uns 2 quarteirões da igreja, e havia um policial lá, e ela lhe disse, sabe onde fica o tabernáculo do Evangelho de Houston? Disse, sim senhora, bem ali onde aquela multidão está lá na rua. Disse, está tendo um culto de cura. Bem, a pobrezinha estava tão fraca quando chegou lá, imaginem como se sentiu, entrou ali e viu isso, e ela me disse, eu disse, traga-me a bebê. Oh, que coisa! Vocês sabem o que aconteceu, não sabem? Claro, e pensei que, ainda que as pessoas, os anjos do céu sabem sobre isso, Deus testificará disso. Suas obras serão declaradas, independente do que as pessoas pensem disso. Isso mesmo. É verdade, amigos.
Deus os recompense. Aqui em Camden, Arkansas, com o irmão Adams, eu acho. Será que o irmão Adams está aqui esta noite? E em sua casa, ele estava me levando para fora. Milhares estiveram presentes no culto, e certo dia estavam me levando após o culto, e eu ouvi alguém gritando: tenha misericórdia, tenha misericórdia! Oh, onde está, reverendo? E me virei, o irmão Adams disse: o irmão não pode parar. Era um homem de cor, você sabe. Até no Arkansas, se você apertar a mão de um homem de cor, eles o colocam na cadeia. Então, lá estão, tem essa lei lá. Você pode falar com ele, mas não coloque as mãos nele. Agora, isso não está certo, não está. Ele é um humano tanto quanto eu ou vocês ou qualquer outra pessoa. Isso mesmo. Não sei o que vocês acham disso, mas quero aliviar minha alma a esse respeito. Isso mesmo, claro. Sou a favor de Abraham Lincoln quanto a isso. Muito bem. E olhem, lá esse pobre homem de cor lá de pé, gritando: oh, reverendo! E o irmão Adams disse: vamos, irmão Branham. Disse: que coisa, olhe para essa multidão. Disse: forçaram alguém a sair. Eles me tiraram da multidão. Não querem ser rudes, mas tentam levar, porque amigos, às vezes, ao passar, quase o matam pisoteado e o puxam. Eu os amo, Deus os abençoe. Gostaria de ficar ali e tocar cada um deles e orar por eles até eu e o fôlego deixar o meu corpo. Ontem à noite, quando saí do edifício, tiveram de me deitar no carro, quase, até meu coração e tudo mais, tremendo e saltando assim. Vocês não percebem a tensão de reter aqueles demônios quando saem. Eles estão no salão e você é responsável. E se algo acontecer no local, ora, eles o trancariam na cadeia e interromperiam a reunião para sempre. Isso é... Estão vendo o que quero dizer? Vocês não sabem a responsabilidade disso. E aqui, então, e tão cansado de qualquer modo, depois de 6 meses sem parar, então eu disse: espere aí. E ele estava chorando, coitado. Ele estava com o chapéu na mão, de cabelo grisalho, estava dizendo: reverendo, reverendo. Sua esposa disse: você não pode chegar até ele, querido. Você não pode chegar até ele. E eu disse: espere aí, espere aí. E então olhei em volta e olhei para ele e disse: qual é o problema, senhor? O irmão Adams, o outro homem, me levou de volta até onde ele estava. E eu disse: qual é o problema? Ele disse: reverendo, reverendo. Vejam, ele estava me segurando assim, disse: reverendo, colocando a mão em mim. Eu disse: sim. Ele disse: espere aí, reverendo. Ele disse: vim de longe para chegar aqui. Ele disse: anteontem à noite, disse, minha velha mãe, ela morreu há quase 20 anos. E disse: ela era uma cristã e eu estou cego há mais de 12 anos. Ele disse: e ontem à noite, ou anteontem à noite, sonhei. Tinha enviado o seu dom de cura divina e estava em Camden, Arkansas, e era para eu não deixar passar. Disse: reverendo, por favor, não me ignore. Acha que eu poderia ignorá-lo? Não me importava quem ele fosse, é Deus. Não me importava se o prendessem. Então, de pé ali ao lado daquele pobre ancião, segurei suas mãos. Seus olhos tinham sido estourados por uma explosão. Segurando as mãos dele, e estava orando por ele, sua esposa chorando, as lágrimas pingando do seu casaco. Assim, ela estava ali de pé. Depois que terminei de orar, ele apenas, seus olhos, ele parecia tão maravilhado. Ele olhou em volta, começou a piscar os olhos, disse: querida, aquilo ali não é um automóvel? E era o nosso carro em que estávamos. Lágrimas rolando em seus olhos, dos seus olhos. Ele começou a levantar as mãos e a regozijar. Oh, irmão, Deus testificará dos seus dons. Os céus e a terra podem passar, mas Deus vai se mover. Haverá alguém que receberá. Sim, Senhor. Se você vier e respeitar o que Deus fez por você, isso mesmo, Deus testificará do seu dom. Agora é hora de começar. Ouçam, não faz muito tempo que eu estava em Illinois e escutem, enquanto estamos falando dos negros, isto me veio à mente. Eu estava em um grande coliseu, muitos de vocês sabem de onde estou falando, e olhando em volta e vendo diversas coisas, eu vi um ancião de cor com uma pequena faixa de cabelo branco em volta da cabeça. Ele veio assim, olhando, e depois de um tempo, ele chegou a um certo ponto. Ele parou, tirou o chapéu, segurou-o atrás de si, inclinou a cabeça. Vi que estava fazendo uma oração.
Eu fui até ele, depois que terminou de orar, eu disse, Senhor, eu disse, sou ministro, eu disse, eu ouvi orando o que havia de tão surpreendente na caixa. Ele olhou para mim, seu pobre rosto envelhecido, enrugado, enrijecido, e lágrimas escorrendo dos lados do seu rosto, ele disse, Pastor, ele disse, dê uma olhada ali. E me levantei e olhei lá, e parecia um velho vestidinho ali. Eu disse, só vejo um vestido, e é isso o que muitas pessoas veem, os sinais naturais. Eu disse, só vejo um vestido. Ele disse, notou uma espécie de círculo nele, pastor? E eu disse, sim, senhor. Ele disse, toque aqui no meu lado, disse, há marcas de um cinto de escravos. Isso é o sangue de Abraham Lincoln. Disse, o sangue de Abraham Lincoln tirou o cinto de escravos de mim. Por que não deveria tirar o chapéu e fazer uma oração? Acho que esta noite, se um homem de cor, pelas liberdades e seus direitos, poderia tirar o chapéu por causa do sangue de Abraham Lincoln, o que vocês, cristãos, devem fazer com o sangue de Jesus Cristo? Estão vendo? Oh, amigos, esperava ter mais fé em Oakland e também em Los Angeles. Eu lhes direi que as pessoas que o receberam não faz muito foram os hispanos do Arizona. Eles pegaram a ideia rapidamente. Eles sabiam que era um dom de Deus para eles. Eles vieram sem hesitar à plataforma. E vi aquelas estimadas mães idosas hispanas desmaiarem e caírem e saírem da fila antes de poderem chegar a mim. Elas criam. Uma delas veio, ela até teve um sonho que ela nem sabia falar inglês e viu aquele ser sobrenatural presente. O irmão tem a carta aqui, não tem? É esta. Muitos. Por quê? Deus testifica dos seus dons, está certo? Oh, amigos, vocês sabem do que estou falando? Entendem agora do que estou falando? Fé, creiam. Ora, não é o homem, é Deus no homem. Sabem o que estou querendo dizer? Oh Deus, que as pessoas venham esta noite, assim como vinham nos dias dos apóstolos, que venham percebendo que este é o tempo apostólico para elas. Esta é a hora quando o que elas pediram está agora presente. O Espírito Santo em forma de cura para seus corpos. Concede, amado Deus, que muitas pessoas sejam curadas esta noite. Tem misericórdia, Pai. E que todos os que vierem esta noite venham como quando passavam por teu humilde servo Simão Pedro e eram postos à sua sombra e ficavam totalmente sãos, porque reconheciam Deus no homem. Que reconheçam Deus como reconheceram em Moisés. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Que eles reconheçam Deus esta noite em seu povo. Concede, amado Pai. Tem misericórdia agora e abençoa cada um deles. E amado Deus, neste momento, rogo pela minha igrejinha em casa, que acabou de ter culto esta noite, chorando, implorando para eu voltar para casa. Ó Deus, pessoas se reunindo de diversas partes do país. Podes cuidar do meu filhinho órfão, amado Deus? Oh, eu estou aqui me esforçando, tentando fazer o melhor, amado Deus, para obedecer o que me foi dito para fazer, e que as pessoas vejam, Pai, que sacrifício é e o que Tu tens feito pelas pessoas, e que reconheçam este dia e muitos sejam curados, e se recuperem das suas doenças, e testifiquem em toda a cidade. Pois pedimos no amável nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amigos, caem de um lado a outro. Oh, como gostaria que vocês pudessem, sei que sim, Deus os recompense. Tenho confiança para crer que vocês têm. Vamos todos cantar agora enquanto a banda toca e todos somente crer. Todos agora, levantem bem a voz. Vamos agora.
Esperem aí agora. Vocês creem que Deus está em nosso meio esta noite? Vocês creem? Creem que Ele enviou libertação a vocês que clamaram? Creem que Ele lhes enviou cura? Creem de todo o coração? Então cantemos este com as mãos sobre o coração, dizendo: chegou. Cremos que tu em breve virás. Tu enviaste teu dom para glorificar teu santo Filho. Ele está estendendo sua mão santa para curar por meio da sua igreja. Ajuda as pessoas esta noite que estão aqui, enquanto a música está tocando doce e suavemente, que as pessoas creiam. Pai, se eu disse algo errado, perdoa-me. Rogo que permitas que as pessoas entendam que este é o tempo de que tens testificado. E que saibam que teu servo não veio por causa do meu desejo. Foi tua vontade que eu viesse, Pai. E que ponham de lado toda mente cética, todo pensamento cético, e venham esta noite e sejam curadas. Pois pedimos em nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Agora, estão deixando de lado todo pensamento cético? Já esqueceram tudo sobre sua ideia cética? Vocês vêm para serem curados esta noite? Vocês creem? Digam amém. Tudo isso. Deus os abençoe, amigos. Agora vão tirar uma foto. Vou lhes contar o que acontece com essas fotos. Eu as penduro no meu cômodo toda noite quando estou em casa. Eu oro por eles. Quantos querem que eu ore por vocês quando olhar para essa foto? Deus os recompense. Agora, não percam o culto de amanhã à noite e da noite seguinte, a história da minha vida. Na noite seguinte, quero que ouçam. E Deus os abençoe agora enquanto nos levantamos reverentemente um momento. Eles vão tirar a foto. Agora o fotógrafo lhes dirá o que fazer. Se os daquela galeria ficassem de pé, seria muito melhor. Ficaria melhor, não é mesmo, fotógrafo? Se eles se levantassem, ficaria uma foto muito mais bonita, especialmente na galeria. Está certo? Mostra uma melhor. Muito bem, os da galeria se levantem. Querem que os das galerias fiquem de pé por toda parte. Ótimo, na presença do... Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Por isso alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho do seu dom. Pai Celestial, te agradeço por teu testemunho agora, testificando do que tu fizeste por meio do nosso amável Jesus. Que o anjo que falou comigo aquela noite no cômodo esteja perto, do lado do teu servo neste momento, para confirmar a palavra com muitos sinais e maravilhas acompanhando. Compreendemos que Satanás e que muitas pessoas sejam curadas esta noite, e que sua fé se eleve neste momento para crerem no testemunho, e que sejam curadas de toda sorte de doenças. Sujeita todo o espírito ao teu servo para a glória de Deus. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.
I pray that your best heart is your step. Make Jesus come and realize that you're near now and here. It is something and something that people God here is a testimony of that gift. Come out of there, God, Jesus, in the name of Jesus Christ. Now, how can you feel everything you do? Do you believe God told you everything? Do you believe God? You believe it all the time? Dear God, it's impossible for them not to be real. If you said to believe that all of us now, and you told me if I get the people to believe it, if you extent for this purpose, and if these things clear and clear, that no disease is stand before the Lord. Oh God, more than 11 states have got testified about this. And now I pray, Father, that you grant hearing open. And to our community, even numbers with those that have faith. Come out of them, God. Heavenly Father, I'm thinking of all those things, how you work with these lovers and how that you consider them famous in the last 30 years. And not people going to take them back. But you give them out early in the stages that have come and set for his daughter. I pray that you are blessed by your daughter. You stand for your spirit for him. Praying over minds of power, maybe what you need heart of it, you have a little silly there. You can need you. Jesus is going to die. Have mercy on you. Come out of him, God, Jesus. In the name of Jesus Christ. Heavenly Father, I just love you and rejoice in you. If you are, you can touch some Christmas time. Well, faith to believe that it's going to see that it's in that thought. And this vibration, this thought, this energy being over that heaven's name. Be merciful to the Father. God, please come out of this, Jesus, in the name of Jesus Christ. Heavenly Father, be merciful. A lovely little girl is suffering tonight. And God, here tonight.
Heavenly Father, be merciful to our sisters who suffer in this ministry. Now, all things and all the conditions of our lives. Oh, now just that little Jesus Christ of all faithfulness, realize that all mighty God is all daily. We trust you as that which is past God, and we trust you on this everything. Never to be used. Not even, not spoken spirit, they believe in the name of Jesus Christ. Dear God, your fortune, our friend is not changing. I believe that they have taught the idea of the prophet Jesus. I pray, Father, to not know whether he is suffering, chosen from the servant's life, the blessing of God, the special Father's blessing. Come out of him, not me, in the name of Jesus Christ. You really have a problem about these people who are I've left them, then I got back on the again, and I knew something was over. Thank you. Seja reverente à audiência lá nas galerias. Mantenham a cabeça baixa, por favor. Isso o deixou então. Voltou para ele. E eu soube que havia alguém com a cabeça erguida. Heavenly Father, God, really, 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 people. I feel the great messenger of the angel of God standing near the closest to the Son. Therefore, with all the faith that I have, my brothers and ladies, my life, that is being the strongest thing to the people. Come out and see in the name of Jesus Christ. Everybody is Born very level, using them open now, a consideration. I can see the lady just now, even of the glory of precious life for them to come. And God is saying, they have mercy on us now. So I say, if you do, so often this happens. Most of the years because you're still on time, and you get this to me. And now God still testifying on it. I get this. Therefore, we know Jesus is what was connected to that one of the Spirit. Now we do this to you. Come out of it in the name of Jesus Christ. Acho que vou dar um descanso à audiência. Levantem a cabeça, se alguns gostariam de ver. Quantos já me ouviram explicar sobre vibrações, o que são? Vejamos as suas mãos. Quantos aqui entendem sobre como o dom veio, a vibração na minha mão? Vejamos a sua mão. Todos vocês veem o que é química.
just celebration of your faith. And if you like a person, not in the ground, like that, now, to give it up, please just go to our faith. It's our rolling time in the faith. Agora, todos inclinem a cabeça e orem. Agora lembrem-se, isto pode passar de um para o outro. Por isso, não deixem de manter a cabeça baixa. Heavenly Father, be merciful to our brothers and sisters. It has a right, Father, tonight to be here, becoming the Son of your God-given privilege of being real God as Savior, Jesus of Christ. Therefore, Father, give our children faith. May I be able to climb up just now, up into that sixth that faith. Then may she also mount up there. Now, in the name of Jesus Christ, I rebuke these children. Believe it. Name of Jesus. Por favor, não levantem a cabeça, amigos. Agora está atrapalhando a senhora. Isso é muito... Deve ser câncer em vez de problema feminino, porque está muito, muito irritado. Agora mantenham a cabeça baixa, em todo lugar. Irmão Branham, se algo acontecer na fita, mas se algo foi gravado na fita, assim... Agora, o que seria se vocês tivessem uma necessidade, estão vendo? Pergunto-me às vezes. Gostaria de ir à casa de vocês, mas nem consegui. Uma pessoa morrendo lá, querendo que eu fosse de avião, contratarem uma viagem. Uma mulher ligando de lá do Missouri, disse, esperando ao telefone e ajoelhada ao telefone chorando, implorando-me para orar, ser pelo telefone assim, não desligar a ligação. Queria fretar um avião para ir direto ao Missouri, onde um bebezinho estava morrendo. Que coisa dá dó, mas o que pode uma pessoa fazer? Faria você perder a mente e pensar coisas assim vindo de todo lugar. Eu estava conversando com minha esposa e ela disse que são multidões e tudo mais. Oh, que coisa! 1.500 cartas chegam de pessoas para mim em 10 dias. Agora, esta garotinha está cega, sem vibração na mão dela. Ela é aleijada, claro que não causa vibração, só uma doença causada por germes. Agora terei de crer, creio que Deus a curará. Você crê? Agora lembrem-se, eu lhes disse, quero lhes perguntar, quero falar um pouco com ela. 2 noites, tenho de orar pelos doentes, talvez dar alguns testemunhos de coisas. Agora mantenham a cabeça baixa e pedirei a Deus de todo o coração que, lembrem-se, não sou curador, é Deus. Menina, você ama Jesus, não ama, querida? Bem, vou pedir a Jesus para deixá-la receber sua vista, querida. Fazê-la andar. Amado Jesus, envia tuas bênçãos divinas sobre a garotinha. E estes olhos que agora estão cegos, que vejam de novo. Que este corpo que agora está aleijado fique são de novo. Rogo, Pai, que Tu o concedas, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. All right, you can raise your head on.
Muito bem. Pode levantar a cabeça, audiência. A lente e tudo estava como que perfeitamente coberto, mas há encolhimento suficiente. Quando algo morre, encolhe. Está certo? Há encolhimento suficiente nos olhos da criança para ela conseguir ver as luzes no recinto. E percebe minha mão diante do seu rosto assim. Olhe para cima, desta maneira. Digamos todos, louvado seja o Senhor. Oh, que coisa. Agora vamos publicar o testemunho dela, que ela pode ver no jornal, para que vocês possam ver. Qual é o nome dela, irmã? Lana May Promise. Veja no jornal. Você é um paciente com câncer? Muito bem. Quantos creem agora? Deus os recompense. Agora, aqui está um surdo mudo. Há uma vibração também em sua mão. Muito bem. Inclinem a cabeça todos. Agora, aqui está a vibração. Isso eu posso dizer para que lado vai. Isso teve de ser fé. Só a minha própria fé para crer. Agora, quero que inclinem a cabeça em todo lugar. Quantos nesta audiência creem que consigo fazer isso através de Jesus Cristo? Poderiam levantar a mão? Muito bem. Muito bem. Se há tantos assim para crer, vocês verão a glória de Deus. Inclinem a cabeça em todo lugar. Não precisa nos dizer, amigo. Está claro. Não há segredos com Deus. E Ele revela seus segredos aos seus servos. Vocês viram coisas que foram feitas, até hábitos e tal. Houve uma pessoa que passou há pouco que tinha um hábito. Quando olhei para a pessoa, não quis mencionar. Doenças venéreas ou hábitos, não tenho de fazer isso. O irmão entende, a menos que queira. Peça-me se quiser saber. Claro que assim que você o fez, eu senti essa vibração. Veja, os tampões nos ouvidos dele. Agora, inclinem a cabeça todos. Sejam muito amáveis e estejam quietos e reverentes e verão a glória de Deus. Pai Celestial, tenho de vir correndo para esta cidade e logo ir embora. E aparentemente é tão difícil. Quando levamos as pessoas ao ponto de estarem começando a crer e as coisas estarem sendo feitas, então temos de partir de novo. Rogo que tu talvez aches apropriado nos enviar de volta para cá. E agora, de pé aqui diante de mim, está este homem aqui. Satanás tapou os ouvidos dele para fazê-lo atravessar na frente de um veículo ou algo assim e morrer de repente. Tentando causar este dano a este pobre irmão. Mas estamos aqui para curá-lo, Pai. E agora, falei ao povo esta noite acerca da tua visitação do anjo de Deus. E que tu confirmes isso agora diante dos olhos deles, pois esta fila de fé terá de